Sexta-feira, 20 de outubro. Nessa edição você verá, mesmo com o aumento dos relatos de assédio contra as mulheres nas redes sociais, o número de denúncias diminuiu. Veja como a chegada do horário de verão pode afetar diretamente o funcionamento do organismo. E ainda, evento esportivo conta com a participação de Zico e grandes nomes do futebol brasileiro. Agora, no TV Uva Notícias. Transporte lotado e o empurra-empurra são momentos oportunos para a ocorrência de assédios. É o que mostra o dossiê Mulher 2017 do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Mesmo com o aumento dos relatos nas redes sociais, o número de denúncias diminuiu. Veja na reportagem de Bruna Almeida por que mulheres estão deixando de registrar as ocorrências nas delegacias. Pauta nas redes sociais, os índices de violência sexual contra a mulher apresentam queda em relação a 2015, segundo o relatório feito pelo Instituto de Segurança Pública, realizado no estado do Rio de Janeiro. Entretanto, a professora de Direito Civil, Marcela Miggins, alerta para os problemas que os resultados podem estar mascarando. Esses dados do dossiê Mulher, eles são feitos com base naqueles casos que efetivamente são registrados nas instâncias policiais. Aqueles fatos que chegaram ao conhecimento das autoridades policiais, e se faz uma estatística a partir disso. Eu não vejo muito, eu vejo mais as pessoas olharem, assim, discretamente, não aquela coisa abusiva. Eu acho que até diminuiu, mas o número, os casos podem ser um pouco menores, só que o assédio ainda está mais agressivo. Não concordo com esses dados, eu acho que eles estão inventando isso aí. Bem, assim, acho que pela minha experiência, pouca de vida, eu acho que não. Acho que eu continuo sendo assediada diariamente. As denúncias sobre o assédio têm aumentado. Eu acho que não diminuiu, não. Essa pesquisa pra mim não é tão completa, verdadeira, porque será que o governo ele anda de ônibus, anda de trem, anda nos transportes públicos? Eu acho até que diminuiu, mas eu acho que pela sensação de impunidade os homens estão mais agressivos e mais ousados em relação aos abusos. Eu acho que não, porque muitos casos têm vindo à tona, inclusive. A única diferença que pode ter acontecido é que as pessoas não estão tendo coragem de declarar as coisas que aconteceram com elas. As pessoas geralmente ficam tímidas ou ficam se sentindo culpadas e não conseguem assumir que foram abusadas. O indicador que apresentou maior queda foi o de tentativa de estupro, com 20%, seguido por assédio sexual, com 6%, importunação ofensiva ao pudor, conhecido como assédio de rua, com 3,6% e estupro, com 2,8%. Deve-se salientar a diferença entre assédio sexual, que é aquele em que o agressor utiliza sua posição hierárquica mais forte para constranger a vítima em troca de favores sexuais. Já o popular assédio de rua são as cantadas agressivas ou intimidação dentro do transporte público. Os crimes de natureza sexual que têm esse teor, assédio, estupro, importunação ofensiva, eles são uma espécie de crime onde a vítima muitas vezes nunca chega a fazer o registro dos fatos. Então, esses dados eles têm que ser conjugados muitas vezes com alguma, se for possível, com as notificações, com os casos que chegam ao sistema de saúde, de pessoas que tenham sofrido alguma espécie de violência sexual, porque eles isolados eles podem não retratar efetivamente a realidade. Pela natureza do crime, muitas vezes as vítimas não se sentirem muito confortáveis de recorrerem às instâncias policiais, nesse caso há uma certa insegurança em relação às instituições, em se fazer o registro, em se procurar a polícia. Vale ressaltar que nos casos de importunação ofensiva, a maioria dos agressores, 73,9%, não são conhecidos das vítimas. 77,2% dos casos acontecem em locais públicos ou de circulação de pessoas. Dos 588 incidentes, 102 deles foram dentro dos transportes coletivos ou em terminais de embarques e desembarque. Com o intuito de prevenir este tipo de violência, o governo francês prepara um pacote de leis para punir o assédio de rua. O plano, que será
apresentada em 2018, priorizará medidas para proteger as mulheres desse tipo de assédio. No Brasil, não há uma pena para esse tipo de caso. Os agressores se enquadram no artigo 61 da Lei para Contravenções Penais, elaborada em 1941, que prevê uma pena. Marcela explica como as mulheres podem se defender desse tipo de violência. No caso do estupro, a situação ideal seria procurar um atendimento médico, fazer o registro na delegacia, para poder fazer o exame de corpo de delito, para testar a violência. Sempre há a possibilidade de se recorrer à autoridade policial, porque essas formas de assédio, em geral, elas vão constituir, seja a contravenção, seja, se for uma espécie de assédio mais grave, se for uma violência sexual, algum crime como o crime de estupro. Para receber, para acolher as mulheres que passam por esse tipo de assédio e de violência sexual. A contravenção deve fazer o registro e levar o fato ao conhecimento das autoridades. Mau humor, cansaço e sonolência. Esses são alguns dos resultados que o horário de verão pode causar no organismo. Mas e você? Também sente esse efeito quando os relógios são adiantados? Nossa repórter Thalita Gentil conta quais são os principais sintomas dessa mudança. Todo ano, o início do horário de verão gera polêmica. Adiantar 1 hora no relógio pode ser a alegria ou o pesadelo de muita gente. Há quem goste de ter mais horas de sol por dia, mas quem não gosta reclama dos efeitos no organismo. Eu fico com dificuldade de acordar e de dormir, porque já está tarde, mas meu organismo ainda está funcionando, então eu não entendo que está na hora de dormir. E na hora de acordar também, você apertou um soneca, quando foi ver acordou 2 horas depois. Tem dificuldade para dormir. Na hora de dormir é meio complicado, porque vai avançando o tempo, eu não vou sentindo sono, e eu sei que eu preciso acordar cedo para ir para a faculdade, eu fico meio desesperada. Eu fico meio desentonada, assim, da hora, sabe? A hora passa e eu fico, caraca, meu metabolismo ainda não tinha aceitado aquilo. A psicóloga Cristina Maria afirma que é necessária uma adaptação ao novo fuso horário. Tem uma adaptação sim, né? Porque inicialmente a gente não tem sono, né? Naquele horário já tem 1 hora a mais, mas também não é tanto tempo, né? São 3 meses. E se tem um ganho de energia aí, de consumo de energia, eu acho que dá para as pessoas se adaptarem. Mas será que a mudança causa mesmo consequências para o corpo? Para não sofrer tanto, é possível se preparar para amenizar o impacto no organismo. Uma das coisas que a população reclama bastante com o início do horário de verão é em relação à qualidade do sono. Principalmente no início da manhã. No período da manhã, há muitas queixas de sonolência extrema, cansaço, mau humor, irritabilidade e uma diminuição da qualidade do sono no final do dia. Insônia, variações de apetite. Muito disso vem em decorrência da variação do nosso ritmo biológico, uma alteração do nosso relógio interno, principalmente em relação à questão de sono-vigília. Uma das causas seria principalmente que quando acordamos ainda está escuro, levando a uma excreção do hormônio melatonina, que é o indutor do sono, o que seria uma das causas dessa sonolência no início do dia. Com o início no último sábado e o fim marcado para fevereiro do ano que vem, o horário de verão será sinônimo somente de dias mais claros, com mais possibilidade de fazer algo ao ar livre. Uma nova rodada de ideias. A segunda edição da Mostra de Publicidade da Uva aconteceu na última quinta-feira no Campus Tijuca e teve como tema a diversidade cultural na publicidade. Além dos debates, o evento também promoveu a premiação dos trabalhos dos alunos do curso em 6 categorias diferentes. Acompanhe na reportagem de Karine Santos. O evento contou com um debate sobre a representação da publicidade na diversidade brasileira, na gastronomia e nas novas mídias. A discussão aconteceu no auditório do Campus Tijuca e contou com a presença da gerente de marketing da Coca-Cola Brasil, Catiele Hafner, e o diretor criativo Luiz Rondinelli, do Brownie do Luiz, que falou sobre a importância da diversidade cultural na comunicação da empresa. A diversidade cultural, ela agrega muito as diferentes pontos de vista sobre o mesmo projeto. Então, se eu fosse
trazer para uma realidade do Brownie, a gente lá é uma empresa de 60 pessoas com muita variedade cultural, pessoas que vieram de lugares muito distintos e que se relacionam. Quando isso acontece para mim, é aí que a empresa começa a entender melhor a diversidade de pessoas para que elas se comuniquem. Se você tem uma diversidade cultural interna, eu acho que você está muito mais apto a comunicar com essa diversidade que está externa. Durante a tarde, aconteceram os workshops Love Brand, com o publicitário e gerente de marketing digital do programa Sócio Torcedor do Flamengo, Bruno Dias, e o Storytelling para a internet com a especialista em novas mídias, Gabriela Maforte. Bruno destacou como o marketing digital é fundamental para proporcionar o alcance de uma marca. A marca tem que estar presente hoje nas mídias digitais, se fazer presente onde o público dela está. Então, assim, a importância é você estar gerando conteúdo dentro desses meios onde seu público está presente, e principalmente, como eu falei aqui hoje durante a palestra, é o engajamento que esse conteúdo consegue trazer para os seus seguidores. Além disso, é mais barato, né, do que as mídias tradicionais. Hoje eu fazer campanhas digitais em mídias sociais é infinitamente mais barato, e eu ainda tenho a chance de medir tudo isso que eu faço, né? Eu consigo medir 100% a eficácia de cada campanha e ação que eu faço dentro dessas mídias. Para abrir a noite de premiações, a banda Os Burgueses realizou uma apresentação ao lado do desfile da marca de roupas Paná Paná. Além disso, aconteceu um debate com o tema Novas Mídias na Publicidade. A mostra surgiu no ano passado com o incentivo da coordenadora do curso de Publicidade da UVA, Miriam Aguiar, e a professora Ana Cristina Rosado, que destacaram a importância do evento para os estudantes. A gente criou esse projeto, ela idealizou, e eu abracei, ajudei a formatar, né, e aí vem a importância dele, porque os alunos aprendem a montar um evento, aprendem a mexer com mídias sociais, aprendem a fazer uma campanha publicitária. Isso é sempre bom porque estimula também a criatividade, então essa foi a ideia, e aí eu já conheci o trabalho da professora Ana Cristina Rosado, que é fera na área de eventos, e ela se empolgou com o projeto, a gente reuniu os alunos que fazem prática profissional, então fizeram, no primeiro semestre temos o SECOM e no segundo semestre a mostra de publicidade. Esse é o segundo ano. Melhor filme publicitário, melhor conteúdo digital, melhor conteúdo offline jornal, melhor produção radiofônica, spot ou jingle, melhor fotografia publicitária e melhor conteúdo em publicidade social e inclusão. Os vencedores comentaram sobre o processo de criação dos projetos, além da importância do evento para a visibilidade de seus trabalhos. Nós dividimos a parte do desenvolvimento do trabalho em duas fases. Primeiro nós criamos a arte do trabalho e posteriormente nós fizemos todo o texto, toda a redação publicitária. A gente estava muito animado, a gente estava muito ansioso e admito que na hora que eles falaram que nós ganhamos o primeiro lugar foi incrível. É importante para o mercado de trabalho, né, que divulga nosso trabalho, que dá mais visibilidade, e até importante para a Veiga também, que dá mais visibilidade para a Veiga. Extremamente importante para os alunos da UVA, em função das premiações, nós podemos exibi-las como parte do nosso portfólio e poder as pessoas fazerem os trabalhos com mais ímpeto de ganhar na mostra e aí assim melhorar seu portfólio. Eu acho que é fundamental a gente ter um evento desse na faculdade, não só para acrescentar conhecimento para a gente, né, para apresentar um trabalho profissional, um portfólio publicitário profissional, como também para para gerar visibilidade para os alunos daqui, porque o mercado de trabalho, como a gente sabe, ele está muito aquecido. Um prêmio é um trabalho profissional que é reconhecido e essa é a importância do evento.
Em homenagem à geração de ouro do Flamengo de Zico e outros jogadores, foi realizada a segunda edição do Troféu Celso Garcia, que reuniu grandes nomes do futebol brasileiro que fizeram história dentro de campo. Confira na reportagem de Luiz Paulo Valcir. Na última quarta-feira, o Country Club recebeu uma partida amistosa que encheu os torcedores flamenguistas de orgulho e recordaram a época mais vitoriosa do clube. Jogadores ilustres do passado marcaram presença na festa rubro-negra, que teve a organização de Leandro Campos. A ideia do Troféu Celso Garcia é para poder resgatar a época de ouro do futebol brasileiro, ídolos que fizeram história no clube, nos clubes do Rio, nos clubes brasileiros. Poder fazer um agradecimento do torcedor, da galera mesmo, por tudo que eles fizeram pelos clubes. Ídolo máximo do Flamengo, Zico esteve no evento e relembrou momentos históricos que teve vestindo a camisa do time e carrega uma nação inteira de torcedores apaixonados. Para mim, o mais importante foi a Libertadores, né? Porque foi uma situação que aconteceu durante a competição de sofrimento, de pancadaria. Fomos para a final, um jogo que o adversário usou mais a violência do que tentar jogar futebol, então foi uma conquista do futebol contra a violência. Era o melhor time da época, né? Sem dúvida. Ninguém ganha o que nós ganhamos em pouco tempo, tanta coisa. Então, se hoje o Real Madrid ganha, se o Barcelona, uns 3 anos atrás, ganhava tudo, porque se tornaram os melhores. Então, naquela época, sem dúvida, nós éramos os melhores. Luiz Paulo, que atuou no Flamengo de 1975 a 1978, falou sobre como foi jogar por um dos maiores times do Brasil. Para mim foi um orgulho ter vestido a camisa do Flamengo, sair do Campo Grande, né? Foi o time que eu comecei a minha carreira e tive a felicidade de jogar ao lado do Zico, né? 5 anos ali jogando com ele. E para mim foi uma glória muito importante na minha vida. E além de tudo, ser flamenguista, né? O zagueiro Wilson Gotardo, campeão brasileiro pelo Flamengo em 1992 e pelo Botafogo em 1995, falou sobre como foi defender 2 times grandes do Rio de Janeiro e conquistar o Brasil atuando por ambos. Com todo, eu sou um privilegiado. Joguei 2 décadas muito boas, né, 80 e 90. Joguei com grandes atletas, contra e a favor, então eu me considero privilegiado. Fui campeão algumas vezes, quando eu falo fui, fomos, né? Então eu me sinto assim um vencedor como atleta de futebol. Botafogo foi o campeão, mas o destaque do torneio foi a confraternização entre todos aqueles que promoveram e o fizeram acontecer. Sempre bom, né? Porque, afinal de contas, a confraternização é por um motivo que todos gostam, que é a pelada, né? Que é a reunião, que é a confraternização. Então, tendo homenagem ou não tendo homenagem, é sempre gostoso, é sempre bom. E acredito que iniciativas desse tipo, elas são sempre válidas, porque a amizade é tudo nessa vida. O TV Uva Notícias se despede, mas você pode saber mais sobre os conteúdos que produzimos através das nossas redes sociais e também do site uva.br/TVUva. Um bom fim de semana a todos e até semana que vem com mais destaques do Brasil e do mundo.